Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Você sabe o que faz um ergonomista e a importância desse profissional para as empresas? Empregado 24 horas à disposição do empregador. Entenda os riscos e as implicações do regime de sobreaviso. Acidente de trabalho. A legislação brasileira evoluiu no que diz respeito ao assunto, mas, por outro lado, o número de acidentes é preocupante. Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. Para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Funcionário da Sadia que se envolveu em luta corporal com um colega de trabalho dentro da empresa foi demitido por justa causa. A confusão começou depois que o rapaz deixou algumas caixas caírem sobre o funcionário, que reagiu com agressividade. Apesar de pedirem desculpas após o incidente, os dois acabaram demitidos. Um deles tentou reverter a demissão na justiça, mas teve o pedido negado pelo TST. Um operário de uma construtora civil em São Paulo vai receber uma indenização de R$200 mil por danos morais. O ajudante-geral fraturou a coluna cervical e ficou paraplégico depois de cair de uma altura de 4 metros durante a limpeza de um telhado. A construtora tentou no TST reduzir o valor da condenação por dano moral, mas o pedido foi negado. O tribunal levou em consideração o fato de a empresa não ter fornecido todos os equipamentos de proteção individual para a realização do serviço no telhado. O Tribunal Superior do Trabalho aplicou multa de R$50 mil por danos morais às centrais elétricas de Rondônia, a Ceron. A empresa foi multada porque, ao invés de realizar concurso público para o cargo de manutenção de redes, contratou profissionais terceirizados de forma ilegal. A irregularidade, assim que descoberta, resultou em uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho. O caso chegou ao TST, que reconheceu a ilegalidade da terceirização. Os ministros da 4ª turma condenaram as centrais elétricas de Rondônia ao pagamento de multa de R$50 mil. O valor vai ser pago ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. A Companhia de Bebidas das Américas, a Ambev, vai ter de indenizar um funcionário por danos morais. Ele foi obrigado a comparecer a reuniões da empresa nas quais estavam presentes garotas de programa. Em uma das reuniões, um dos funcionários chegou a ser amarrado e obrigado a assistir filme pornô. Isso já fazia parte da rotina da Ambev. Era uma forma de incentivar os funcionários a bater a meta de vendas. A empresa foi condenada e vai ter de indenizar o funcionário em R$50 mil. Ele é capaz de identificar tudo que pode prejudicar o bem-estar, a segurança, a saúde e a produtividade no ambiente de trabalho e ainda propor soluções. Esse é o papel do ergonomista. Hoje você vai saber a diferença que esse profissional faz no ambiente de trabalho. Movimentos repetitivos, esforço e força, posturas inadequadas, vida sedentária, trabalho muscular estático, estresse emocional. Se você enfrenta algum desses fatores de risco em sua atividade profissional, fique atento, porque independentemente da profissão, não observar qualquer desconforto no ambiente de trabalho tem gerado inúmeros prejuízos à saúde do trabalhador. E os números comprovam. De acordo com a estatística do Ministério da Previdência, nos últimos 5 anos, mais de 480 mil trabalhadores foram afastados dos postos de trabalho por causa das doenças ocupacionais. Os distúrbios ósseo-musculares relacionados ao trabalho, a DORT, é a segunda causa de maior afastamento dos trabalhadores. Reni Gonçalves é bancário há 28 anos e, por causa das dores intensas que sente nos dedos, punho e antebraço, está afastado há 45 dias do trabalho.
E não são só as dores físicas, mas o afastamento aos 50 anos, no auge de sua produtividade, também é uma dor. Você fica um pouco inseguro devido a isso, a sua idade, e você ao longo da sua vida, na parte mais produtiva, você colocou tudo isso aí na empresa. Agora você se sente um pouco inseguro com relação a isso. Eu vou tentar agora ver o que eles vão alegar, se vai um tempo maior para me fazer um tratamento, que é o que o médico está querendo, e eu também pretendo voltar a trabalhar. Só passando as dores, quero voltar a trabalhar. A perícia médica do INSS é o procedimento que avalia se o trabalhador será afastado, reabilitado ou aposentado. Não é uma consulta médica, é uma avaliação de um diagnóstico. E só nessa agência do INSS em Brasília são feitas 3.200 perícias por mês. A gente tem recebido muito segurado com queixa de dorsalgia, principalmente as lombalgias, né, que é a dor lombar. E dentro desse quadro, né, as mais variáveis extensões de acometimento, desde a simples dor lombar, com acometimento só de contratura muscular, até as protrusões discais e hérnias de disco também. Em 1990, foi instituída pelo Ministério do Trabalho a norma regulamentadora 17, que alerta os empregadores sobre a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A NR17 regulamenta diversos aspectos do ambiente e das tarefas do trabalho. E essas novas normas criaram um marco na ergonomia no Brasil. O ergonomista e pesquisador explica como é o trabalho desse profissional. O ergonomista é aquele profissional que tem uma noção do todo, né? Ele tem a capacidade de entrar no ambiente de trabalho e avaliar as condições, sejam elas ambientais, psicofísicas, posturais e biomecânicas. Então, ele tem que contemplar uma avaliação global que envolva o ambiente ao redor do trabalhador e que com isso ele consiga compreender como aqueles fatores de risco, os fatores presentes no trabalho, podem gerar esses problemas aí, no caso as Lerdort. Um exemplo desse trabalho do ergonomista aconteceu nessa biblioteca com um acervo de 238 mil livros. Quase 5 mil emprestados por dia. Trabalho pesado para os funcionários. E os problemas de saúde eram comuns até as adaptações ergonômicas serem feitas. Emisael, que trabalhou antes e depois das adaptações ergonômicas, conta a diferença que fez no seu dia a dia. Como é que era a sua rotina antes das adaptações? A minha rotina antes das adaptações era muito ruim, porque o balcão ele era muito baixo e a gente fazia muita força para pegar o livro, desmagnetizar e a gente sentia muita dor. E melhorou 100% com novos balcões que trouxeram para cá. Melhorou 100%. E não foram apenas as adaptações ergonômicas que melhoraram a qualidade de vida do Emisael, mas também a ginástica laboral, que para a Tânia dá aquela forcinha na hora de executar sua atividade profissional. Aquece nossos músculos, né? Porque a gente tem que estar subindo e descendo escada, pegando livros pesados. Então a gente sofre muito de dores. Então a ginástica laboral ajuda, fazendo a movimentação e aquecendo nossos músculos. São quase 2.000 alunos que passam todos os dias na biblioteca, estudando ou procurando livros. E achar o que se procura é praticamente uma atividade física quando se trata de uma área de 4.000 metros de biblioteca. Se por um lado os funcionários da biblioteca foram beneficiados pelas adaptações ergonômicas, por outro, os alunos também. É isso, Fabiane? É isso mesmo. Além dos benefícios para os colaboradores, também tiveram melhorias para os alunos, como é o caso desse totem, que é um totem de consulta dos materiais da biblioteca, que tem uma altura adequada tanto para os alunos mais altos quanto para os mais baixos também. Além desse totem de consulta, também tem um localizado no térreo para os alunos cadeirantes também. Além desse equipamento, nós temos também as escadas para que os alunos possam pegar os materiais localizados mais alto nas estantes, sem que faça algum movimento brusco que venha prejudicá-los. E ninguém melhor do que eles, os alunos, para avaliar as adaptações. E
para a Jussara, que passa todas as tardes aqui, o resultado é aprovado. Seja qual for sua profissão, você cuida da sua saúde enquanto está no trabalho e no dia a dia. É bom, então, ficar atento para evitar possíveis prejuízos futuros à sua saúde. Você já teve algum problema de saúde por causa da sua atividade profissional? Já tive 2 calos nas cordas vocais, que eu tive que fazer fono por muito tempo, e tive também que fazer 3 cirurgias de varizes. Inclusive, tenho que usar meias, né, de compressão para sempre agora. A qualidade de vida não é a mesma, né? E muitos colegas, assim, já quando se aposenta, já não tem mais condições, né, de levar uma vida normal, mais assim, de usufruir daquilo que, né, teria que estar usufruindo. Esse é o retrato do trabalhador brasileiro. É comum o profissional só tratar das doenças ocupacionais depois que elas se instalam. E essa não é a melhor alternativa. A prevenção é o melhor caminho. E Maria Wanda é a prova disso. Ela trabalha como auxiliar de limpeza há 14 anos e nem parece que tem 46 de idade. A rotina de trabalho é pesada. Por dia, sua meta é limpar 6 escritórios pela manhã e 5 laboratórios de informática à tarde. Limpo 6 escritórios pela parte da manhã, de 7 horas até 11 horas da manhã, né? Que 11 horas é minha hora de almoço. Limpo, recolho o lixo, limpo as mesas, os computadores, máquinas de xerox, jogo água no chão, passo o pano e tiro alguns detalhes que tiver no chão, nas paredes, assim, divisórias. E à tarde eu venho para os laboratórios. Depois de muitos anos de esforço físico e força, os problemas de saúde chegaram. Mas Maria Wanda não brincou com o assunto e há 6 anos leva muito a sério sua saúde e a ginástica laboral. Eu sentia dor no punho e aqui no cotovelo, né? E quando também se ultrapassar minha meta de serviço, eu sinto dores nas costas. Como é que você se curou dessas dores? Fazendo a ginástica laboral. Só com a ginástica laboral, que a gente faz 3 vezes por semana, não precisou fazer tratamento nenhum. E não é só para Maria Wanda que a ginástica laboral melhora a qualidade de vida, o humor e a saúde. Mas para essa turma que trabalha na limpeza, manutenção e jardinagem, mexer o corpo mexe também com a cabeça. Esse momento é um momento, para mim, maravilhoso, né? Que a gente volta a trabalhar com mais disposição. O exercício é um pouco relaxante. A gente volta um pouco mais relaxado para o trabalho à tarde, né? Quando eu não estou aqui, tá no colégio, na educação física, lá e aqui e no parque também. O que nos resta é aprender a lição. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. A Luísa Bordini, de São Paulo, quer saber mais sobre o regime de sobreaviso. O que significa regime de sobreaviso? A lei considera como hora de serviço aquela em que o empregado está à disposição do empregador, aguardando ordens. Regime de sobreaviso é um regime de trabalho no qual o empregado fica à disposição do empregador, podendo ser chamado a trabalhar a qualquer momento, mas o empregado não fica aguardando esse chamamento no local de trabalho. Ele fica aguardando na sua residência ou, de acordo com a jurisprudência mais recente, em um local razoavelmente perto do local de trabalho, onde o empregado possa se deslocar rapidamente a caso seja chamado. Como é a remuneração para quem trabalha de sobreaviso?
Não existe legislação específica que estabeleça critérios para a fixação da remuneração devida ao empregado em regime de sobreaviso. Assim, a remuneração das horas de sobreaviso vai ser remunerada à razão de 1/3 do salário normal. O sobreaviso é remunerado com 1/3 do salário hora normal, mas as horas efetivamente trabalhadas são remuneradas como hora normal, podendo inclusive sofrer incidências de adicional noturno ou adicional por horas extraordinárias. O uso de celular ou bip, por exemplo, caracteriza o sobreaviso? O uso de aparelhos como bip, pager ou celular pelo empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso, uma vez que o empregado não permanece em sua residência aguardando a qualquer momento convocação para o serviço. É necessário que o empregado esteja efetivamente à disposição do empregador, especialmente quando ele está à disposição por meio de uma escala pré-definida, e que seja comprovado que ele efetivamente é ou pode ser chamado a trabalhar. Faça como a Luísa e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca, é em 1 minuto. Até já! Repouso remunerado e cálculo de horas extras são os assuntos da súmula número 172 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 172 do TST diz que computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas. Em resumo, ela é aplicada em qualquer situação em que o trabalhador exerça horas extras habitualmente. Então, se trata de uma expressão jurídica, de uma interpretação jurídica sobre a composição da base de cálculo do salário do trabalhador. Todo trabalhador tem, na sua base de cálculo, o repouso semanal inserido. Com as horas extras habitualmente prestadas, esse repouso, essas horas extras integram o repouso compõe o salário. Então, se houver reflexos do repouso sobre determinadas verbas, isso vai implicar uma duplicidade de pagamento, porque o repouso já teve as horas extras incorporadas para aquela finalidade. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem de Carlos Balbino. A empresa Rio Claro Industrial foi condenada na justiça e obrigada a pagar as custas processuais referentes a 2% da quantia determinada na condenação e o valor provisório da execução, que incluiu a cobrança da contribuição previdenciária. Para recorrer, a empresa do ramo agroindustrial depositou o valor líquido cobrado. O TRT de Mato Grosso, no entanto, considerou o recurso deserto por entender que a empresa pagou uma quantia menor do que deveria. Teria sido deixada de fora a cota da contribuição previdenciária. Na subseção especializada de dissídios individuais, os ministros do TST analisaram os embargos da Rio Claro Industrial contra a decisão já confirmada pela 8ª turma do tribunal. Para o ministro relator Vieira de Melo Filho, o entendimento foi equivocado, já que não se poderia exigir da empresa o pagamento de valor maior do que o estipulado pela sentença. Além disso, a contribuição não seria devida, porque o valor ainda podia ser alterado. O ministro Renato Lacerda e a ministra Dora Maria da Costa divergiram, e o ministro Ives Gandra Martins teve o voto vencido. Prevaleceu o entendimento da maioria, que determinou a devolução do processo ao Tribunal Regional da 23ª Região. Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST. Argos sem recurso de revista 136.600 de 2008. Com a palavra o relator. A decisão é originária da 8ª turma e, inquestionavelmente, há divergência válida que justifica o conhecimento do recurso de embargos. Quanto ao mérito, se discute aqui
o quantum do depósito recursal no que tange à sentença líquida em que se distingue os valores objetos da condenação, inclusive do quantum relativo à contribuição previdenciária. Na hipótese dos autos, a parte realizou o depósito sobre o valor relativo às parcelas objeto da condenação decorrentes da relação de trabalho. E, no prosseguimento do cálculo, eu transcrevo as folhas 11, acrescenta-se o valor da cota patronal do INSS e o mínimo das custas processuais. No entanto, aludiu a decisão que, embora conste do demonstrativo de cálculo de folha 144, que a execução total foi fixada em 3.323,87, pela inclusão no referido demonstrativo do valor correspondente à contribuição previdenciária, as custas processuais, como já mencionado, foram estabelecidas sobre o valor de 2.725,21, consoante dispõe o artigo 789.1 da CLT. Em síntese, aqui se cuida de saber se para a realização do depósito pela parte, quando a sentença é líquida, inclusive relativamente aos valores da contribuição, há de se levar em consideração a totalidade ou apenas o valor das parcelas objeto da condenação. A jurisprudência que é citada, inclusive na decisão impugnada, em sentido contrário ao que eu encaminho no voto. De forma sintética, eu aludo aos termos da Instrução Normativa 3, bem como também do artigo 83 do provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e a alguns precedentes, oriundo da primeira turma, do ministro Lélio Brentes, e 2 precedentes oriundos da terceira turma, do ministro Alberto Bresciani. Saliento que a parcela relativa à contribuição previdenciária só é exigível no momento em que transita em julgado o título, por isso mesmo que a cobrança antecipada desse valor, a meu juízo, ganha conotação de um relativo confisco, porque só transitado em julgado é que surge o interesse do INSS, que é intimado para a execução da contribuição previdenciária. Além disso, o argumento não consta até no voto, e acrescento agora, o artigo 899, quando cuida do depósito, alude a que esse depósito será realizado na conta vinculada do empregado. Na conta vinculada do empregado, não haveria como se proceder ao ingresso dos valores relativos ao INSS. Valores esses que só poderiam ser discutidos no momento em que transitado o título. Aí, repito eu, porque a sentença provisória, a execução provisória, é exigível desde o primeiro grau, salvo se houver contra ela efeito suspensivo, diferentemente da hipótese relativa à contribuição previdenciária. Então, penso que esgotei a questão relativa à fundamentação do meu voto e, evidentemente, haverá uma discussão em torno da questão que realmente é relevante e que tenha uma padronização, para que não haja uma insegurança para as partes. E, salvo melhor juízo, é o voto que propõe. A divergência? Ministro Eves. Colocado pelo ministro Vieira de Mello Filho, eu havia destacado e alertado Sua Excelência a respeito desse processo pela seguinte preocupação, senhor presidente. Qual que é a diferença desse caso concreto em relação à jurisprudência até que é citada na decisão turmária? É que, como se trata de rito sumaríssimo, não se quantificou, não se arbitrou valor à condenação na sentença. Foi feito exatamente logo depois da sentença o cálculo já liquidado e a parte, ao recorrer, fez o depósito só daquilo que dizia respeito diretamente ao empregado, não incluiu a contribuição previdenciária e o valor estaria, nesse sentido, entendeu o regional, que não teria atingido o valor integral da condenação. Me parece, senhor presidente, que nós não poderíamos fazer a distinção
no caso de rito sumaríssimo e nos demais casos, dizer que se o cálculo é posterior à sentença, mas antes da interposição do recurso ordinário, teria que se incluir também a contribuição previdenciária. E por quê, senhor presidente? Porque nem o valor devido ao empregado, nem o valor devido ao INSS, nenhum dos dois ainda está pacificado, porque está tudo subjúdice em termos de recurso ordinário. Então, estando subjúdice, me parece que tem que fazer parte da base de cálculo. Parece que o voto do ministro Vieira de Mello, ele não está distinguindo, ele está afirmando que a contribuição previdenciária não pode ser considerada para fins de depósito judicial, ponto. Não é isso, ministro? Não, mas é por causa dessa situação concreta, me parece. Não, eu digo que não inclui mesmo a contribuição. E acrescenta um fundamento ainda de que a própria sentença determinou o cálculo sobre o valor de 2.750, etc. Mas trago a tese de que não incide mesmo. O processo sumário e procedimento sumaríssimo. Eu não faria distinção em um caso e outro, e sempre entenderia que o depósito recursal abrange toda a condenação, tanto a condenação em relação ao empregado, quanto a condenação em contribuições previdenciárias. Mas justamente a tese de Sua Excelência, o relator, é o de que não se inclui a contribuição previdenciária nesse cálculo para fins de... Então, Vossa Excelência diverge e entende que a tese certa é a da turma. Então, eu tomo votos. Ministro Alberto Bresciani. Eu peço vênia ao eminente ministro isso, acompanho o relator, que inclusive traz precedente meu na turma. Conhece, está provimento. Ministra Dora. Senhora presidente, embora seja a decisão da 8ª, que não é minha, e do ministro Márcio, mas conforme registra o teor do acordo, acho que regional, ou da turma, se a sentença fixou o valor total da condenação e posteriormente juntou-se, parece que isso foi colocado, um cálculo das contribuições previdenciárias, no meu ver, o valor do depósito está fixado na sentença. Se se trata de contribuição ou outra parcela, essa discussão, ao meu ver, quando ele depôs o recurso, está fixado na sentença, é o valor que está fixado na sentença, a própria lei assim o diz. Por isso, eu vou acompanhar o relator, porque eu também entendo que aí, independente dessa discussão, foi fixado o valor da condenação na sentença. Ministro Roberto. Senhora presidente, a questão é muito interessante, mas, para mim, em princípio, vou reexaminar a matéria, mas, em princípio, eu sempre entendi que a finalidade do depósito recursal previsto em lei é garantir a execução trabalhista. A teleologia do Instituto é garantir a execução trabalhista e não garantir também a União, o INSS, com a execução previdenciária. Então, embora a questão seja atraente, em princípio, eu vou acompanhar o eminente relator. Ministra Adelaide. Senhora presidente, eu acompanho o relator pedindo vênia de divergência. Ministro Brito Pereira. Presidente, eu estava aqui lendo essa questão, mas me pareceu que a situação aqui está com um sinal meio invertido. Aliás, eu tenho receio de inverter o sinal. Como bem lembrou o ministro Zé Alberto Pimenta, é que o valor da pretensão, né, deduzida na reclamação serve, segundo a sentença, serve de base de cálculo para o depósito recursal, mas relativamente ao recorrente, a demandada. Aqui está servindo, é uma execução, mas a direção é a mesma. A direção é a mesma. Mas eu estou acompanhando o eminente relator, o que a empresa Rio Claro, que é ré nessa execução. Sim. Sim, agora eu entendi. Mas eu faço apenas uma respeitosa ressalva a essa ideia que reside na ementa do eminente relator, que diz o seguinte: o fato gerador da contribuição previdenciária
espécie de tributo somente se torna devido quando o fim da execução, pois quando proferida a sentença não há certeza acerca das parcelas objeto da condenação, uma vez que, no caso, quer dizer, pode ser até alterado. Por isso, Sua Excelência parece que exclui esse título da base de cálculo. Isso. Mas é que a base de cálculo é aquela fixada na sentença. Se a sentença não fixou, é omissa. Também não se pode ir lá para a petição inicial para fixar, para exigir a base de cálculo. Eu estou acompanhando o ministro relator, também compreendo que, mesmo no procedimento ordinário, mesmo que fosse pedido de horas extras, né, não se pode puxar lá da petição inicial para exigir que o depósito tenha consideração aquele valor. Tem que estar fixado na sentença. Acompanho o ministro relator, pedido venha de divergência. Ministro Renato. Senhor presidente, eu tenho um pouco... É a primeira vez que eu me deparo com essa matéria e eu estou com uma dúvida aqui enorme, porque vamos imaginar que o juiz, ao julgar o processo, fixe para efeito de valor da condenação o total da execução, incluído aí a contribuição previdenciária patronal. Será que nós poderíamos dizer, bom, eu não preciso depositar o valor... Vamos imaginar que ele tivesse fixado, em vez de fixar os R$ 2.700, que é o valor líquido devido ao reclamante, fixasse na sentença custas pela reclamada, novolitante, sobre o valor da condenação arbitrado em R$ 3.323,87, que é o valor geral da execução. Estaria a reclamada obrigada a depositar os R$ 3.323,87 ou teria a prerrogativa de ir na folha de cálculo e dizer o R$ 3.323,87 se refere ao total, mas como eu só preciso depositar, garantir a execução do reclamante, eu só vou depositar R$ 2.725. Poderia fazer isso? Essa é a minha dúvida. Porque o que nós estamos dizendo, me parece, salvo o equívoco da minha parte, é isso. Que não se inclui o valor, para efeito de depósito e execução, o valor de contribuição patronal, incluído no cálculo da execução. Então, eu prefiro, por enquanto, neste caso concreto, ficar com o outro fundamento. Na verdade, a sentença fixou o valor da condenação em R$ 2.725,21. Então, era este o valor a ser recolhido. De modo, senhor presidente, que eu acompanhe, mas com ressalva quanto à fundamentação. Eu preciso meditar um pouquinho quanto a esse segundo fundamento. Vossa Excelência acompanha, então, o relator. Com ressalva de fundamentação. Na ata deve constar ressalva de fundamentação do ministro Renato Paiva. Ministro Lélio. Senhora presidente, é igual ao meu voto. Também. A ministra Ressalvar Dora também ressalva a fundamentação. Ministro Lélio. Senhora presidente, pelo que apreendi, nesse caso, assim como do meu precedente, que é aludido pelo eminente ministro relator, o valor da condenação corresponde ao valor devido ao reclamante. E o que o tribunal de origem fez foi acrescer a esse valor, para fins de depósito recursal, a contribuição devida ao INSS. Então, quanto a isso, nós estamos todos de acordo. Não, só um esclarecimento. Só um esclarecimento, ministro Lélio. Quer dizer, a conta é uma só, não é que ele acresceu. Não. Ele só fez a conta acresceu geral. A condenação, porque a condenação era de 2.725. E o regional disse, o depósito não deveria ser do valor da condenação, e sim do valor da condenação mais os encargos devidos ao INSS nos termos da planilha. Esse procedimento deve ser rechaçado. Quanto a isso, estamos todos de acordo. Agora, vamos ao ponto do ministro Renato. Isso quer dizer que o caminho de volta é possível? A parte ter uma condenação, sofrer uma condenação de 3.255 e pretender o desconto das contribuições devidas ao INSS,
Também penso que não. Também penso que não. De sorte que acompanhe também o eminente relator com... No caso concreto, não penso que a tese de Sua Excelência seja assim tão abrangente a ponto de autorizar esse raciocínio inverso. Mas para o caso concreto estou acompanhando Sua Excelência. Eu estou inteiramente de acordo com o voto relator, data vênia da divergência, proclamo que, por unanimidade, a sessão conhece dos embargos e, no mérito, por maioria, vencido o excelentíssimo ministro Ives Gandra Martins Filho e dá-lhes provimento nos termos do voto do ministro relator. E não perca no próximo bloco, o empregador tem direito de rejeitar atestado médico do trabalhador? A resposta em 1 minuto. Até já! Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta do fotógrafo Odeb Nascimento. O meu patrão pode rejeitar um atestado médico? Não. Eu costumo brincar que cada macaco no seu galho. Quem sabe de doença é o médico. Se o médico, através de um atestado médico, faz uma declaração de que o empregado não tem condições de trabalhar, essa declaração há de ser respeitada. O trabalho infantil ainda é um problema grave no Brasil. A lei é clara, 16 anos é a idade mínima para ingressar no mercado, mas na prática não é bem assim. Atualmente, milhares de crianças e adolescentes já exercem atividades de gente grande. E para ajudar a erradicar o problema, o Tribunal Superior do Trabalho instituiu uma comissão que vai definir estratégias de ação no combate ao trabalho infantil e regularização do trabalho adolescente. Uma das primeiras ações vai ser a realização do seminário Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça do Trabalho, que ocorrerá no próximo mês aqui no TST. E é este o tema da nossa entrevista de hoje. Bom, eu converso agora com a ministra do TST, Kátia Arruda. Olá, ministra, bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bem? Bom, ministra, vamos então começar falando do seminário. Como é que vai ser esse seminário? Então, só esclarecendo que o Tribunal Superior do Trabalho adotou nos últimos 2 anos uma política de discussão com a sociedade sobre temas relevantes sobre o direito do trabalho. Então, nós realizamos uma audiência pública sobre terceirização, realizamos um seminário sobre liberdade sindical e agora o tema palpitante é exatamente a questão do trabalho infantil. Por que o tribunal decidiu tratar sobre esse tema? É que o Brasil ele está assinando um protocolo com diversos países do mundo para erradicar o trabalho infantil até 2016, principalmente nas suas piores formas. Então, a maneira que o TST percebeu que poderia contribuir é exatamente travando esse diálogo, esse debate e suscitando os temas polêmicos com os interessados. Bom, e o TST, inclusive, criou uma comissão para tratar justamente desse assunto. Esse seminário seria uma das ações dessa comissão? Sim, uma das ações, a comissão é a comissão que envolve juízes, servidores e ministros do TST. Obviamente, o interesse é até que outros membros da comunidade participem, representantes do Ministério Público e outros interessados. E a partir dos grandes temas que o seminário irá tratar, quem sabe não poderemos alargar essa discussão para os diversos pontos do país. Pois é, quais vão ser esses temas? Eu imagino que a grade aí de palestras esteja enorme, né? O que a gente pode destacar aí de principal? Bom, a realização do seminário será de 9 a 11 de outubro. E tem 8 temas principais nessa palestra, mas assim, de imediato, o que é que eu gostaria de ressaltar? A abertura, que será sobre o tema da erradicação das piores formas de trabalho infantil, com uma pessoa indicada ao Prêmio Nobel da Paz, que é o indiano Kailash Satyarthi, é um ativista dos direitos humanos respeitadíssimo no mundo inteiro. Então, ele é que fará a nossa palestra de abertura. E tem alguns outros temas relevantes, por exemplo, a questão do trabalho infantil doméstico, que é uma chaga existente no Brasil
E no Brasil tem uma particularidade, é que o trabalho infantil, como ele atinge muito, 90% mulheres, negros, pessoas muito pobres, ele acabou por entrar entre as piores formas de trabalho. Porque é aquele trabalho invisível, é aquele trabalho que você não vê e não sabe o que está acontecendo dentro da casa. Né, ministra? A fiscalização é difícil, então o tema trabalho infantil será um dos mais relevantes. O tema trabalho artístico e doméstico, aliás, doméstico já foi citado, né, o tema do trabalho artístico, e o próprio tema que envolve a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, que são as piores formas. A OIT tem delimitado 4 piores formas de trabalho infantil, que seria o trabalho forçado, o trabalho análogo à condição de escravo, esse nem precisa explicar porque é tão danoso, o trabalho com atividades ilícitas, tráfico de armas, entorpecentes, o abuso ou exploração sexual de crianças. Então, existem alguns pontos em que a criança está mais vulnerável ainda do que em outros. O trabalho perigoso em minas, subsolo, explosivos. Então, tem alguns temas que são os mais, os considerados piores, e um dos debates será exatamente como erradicar. É difícil falar em erradicar o trabalho infantil, mas a comunidade mundial tem acreditado de forma muito confiante na possibilidade de erradicar pelo menos as suas piores formas até 2016. Agora, por que é tão difícil? Tantos anos aí, e até hoje a gente ainda vê crianças trabalhando. Por que é tão difícil erradicar o problema? O trabalho infantil, segundo os especialistas, existe desde o começo da humanidade, né? E existem muitos motivos para isso. O principal é a própria questão referente à miséria, à má distribuição de rendas. Os problemas econômicos acabam sendo os problemas mais visíveis referente ao trabalho infantil. Mas também tem a questão cultural, a necessidade da própria comunidade, da sociedade perceber o quão danoso é o trabalho infantil, né, e o quanto ele traz de malefícios, tanto no aspecto físico, mental e inclusive psicossocial, de inserção dessas crianças à comunidade. A criança que trabalha dificilmente será a criança que estuda ou que tem um bom aproveitamento escolar. Então, com isso, nós teremos uma mão de obra futura, barata, desqualificada. Então, em todos os aspectos, até do ponto de vista econômico, é danoso o trabalho infantil. Pois é, agora de que forma que o seminário pode ajudar a erradicar esse problema? Ele vai pontuar, né, o que o Brasil vive hoje. Agora, que mais? O que a gente pode destacar aí de importante? Então, o seminário ele foi pensado de uma maneira muito inteligente. Por quê? Porque nós estamos trazendo os principais especialistas do Brasil e do mundo, inclusive, para discutir os temas. Quando nós tratamos, por exemplo, qual a política brasileira para combate ao trabalho infantil, então nós trazemos o Ministério do Trabalho, nós trazemos o Ministério Público, nós trazemos os pesquisadores das universidades. Então, essa comunidade inteira irá discutir em conjunto para que talvez até possamos estabelecer uma carta de Brasília, né, um compromisso ético e um compromisso político-institucional que todas essas pessoas, representantes dessas instituições, possam retornar e lá em cada uma delas, universidades, escolas, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Justiça, Poder Judiciário, e aí sim, ao retornar, cada um efetivar uma linha de combate de frente. E auxiliar o próprio Brasil a estabelecer uma política pública mais efetiva. Certo. Agora tem um público-alvo, o seminário? O seminário ele é destinado aos atuantes da área jurídica, em primeiro plano. Quer dizer, seriam os estudantes, os juízes, os membros do Ministério Público, os auditores fiscais, que são aqueles que fiscalizam lá na linha de frente a questão do trabalho, mas ele é aberto à sociedade. Tanto que alguns palestrantes são pessoas ligadas a movimentos tipo ONG, de combate ao trabalho infantil. Mas é isso que eu ia perguntar, quem que vai participar desse evento? Quem Olha, são vários palestrantes envolvidos. Mas, por exemplo, a doutora Josiane, ela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e ela é a responsável por um núcleo de estudo em relação ao trabalho de crianças. Então, é um exemplo de uma pessoa que poderá, ao retornar, estabelecer esse núcleo pensante de diálogo, de formação de ideias. Fora os membros, os próprios representantes dos fóruns, o representante do Fórum Nacional de Erradicação de Trabalho Infantil estará aqui participando, o representante da OIT no Brasil. Então, a ideia é congregar o maior número possível, de uma forma muito aberta, todas as pessoas que têm interesse nesse tema, para que possamos chegar a alguma conclusão. Diante das milhões de dificuldades que temos, como é que nós podemos fazer a nossa parte
no combate ao trabalho infantil. Como é que estão os preparativos para o evento? Como é que foram as escolhas dos painéis? Olha, os preparativos estão muito bem. Praticamente a formatação do evento está toda feita. Estamos com os cartazes prontos para divulgação. E agora é só cair em campo, esperando inclusive que as pessoas que estão nos ouvindo se interessem e participem, porque essa não é uma luta de uma pessoa, é a luta de toda a sociedade, só para que você possa ter uma dimensão. O cálculo do número de crianças trabalhadoras no Brasil é incerto, mas calcula-se que 5 milhões de crianças trabalhem no Brasil, em geral em situações sem nenhum tipo de proteção. Agora, o que a gente pode considerar trabalho infantil? Bom, segundo a Constituição Federal, abaixo de 16 anos é trabalho infantil. Mas há um detalhe, nas piores formas é abaixo de 18. Porque tanto a OIT como o decreto que regulamenta a convenção entende que para as piores formas o trabalho infantil é até 18 anos. Menos de 18 anos não é possível trabalho insalubre, perigoso, que cause algum tipo de atentado à moral, à boa-fé, à dignidade dessas pessoas. Então, existe essa diferenciação. O seminário ele tem um tema também interessante, que é o de aprendizagem, porque a Constituição diz que a partir dos 14 anos é possível o trabalho do menor aprendiz. E muitas pessoas não têm compreendido muito bem o que significa isso. Entendem que, então, se ele for trabalhar lavando panela e eu ensinar ele a lavar a panela, tá certo. Não é isso. O trabalho do aprendiz, ele exige que, junto com aquele trabalho, haja uma formação e uma adequação à escola. Então, não é possível falar em contrato de aprendizagem sem que esse jovem esteja vinculado à sua escola. Não é possível dissociar. Então, nós temos que ver que a grande saída para a questão de evitar a exploração do trabalho infantil é a educação. Seja do trabalho infantil na sua forma degradante, mais séria, das piores formas, seja quando se adota o contrato de aprendizagem. Não se pode afastar a educação do trabalho, a educação da criança. Certo. Na opinião da senhora, é possível erradicar esse problema? Eu diria que a nossa fé tem que ser sempre presente, né? Eu acho que as piores formas, sim. É um desafio grande, é algo que às vezes a gente acha que está acima das nossas realidades, mas alguns países conseguiram. Então, por que não o Brasil? O Brasil está falando em crescimento, está falando em desenvolvimento. Então, penso que uma forma até de aquilatar como estamos no nosso desenvolvimento é exatamente eliminar essas situações de miséria absoluta que envolve o trabalho de crianças. Hoje, na prática, o Brasil teria condições de fazer algo, de aplicar uma dessas práticas, um desses métodos? Olha, o Brasil é até considerado modelo no combate ao trabalho infantil, mas considerando o que existia antes e o que passou a existir a partir da adoção de uma política pública. É bem verdade que nos últimos anos essa prática e esse modelo ele tem diminuído um pouco. Por exemplo, a criação de algumas políticas como Bolsa Escola, Bolsa Família, no momento em que você tira a criança da rua e ela ganha o Bolsa Escola, a sua família, e exige que ela compareça a essa sala de aula, é uma forma de combater o trabalho infantil. Então, o que é que se percebe? Não é possível combater, muito menos erradicar, se não houver a definição de uma política pública nacional a respeito do tema. O judiciário sozinho nada vai conseguir fazer. Ele vai conseguir fazer à medida que toda a sociedade se engaje, sobretudo o governo federal, que é o grande responsável pela implantação e definição das políticas públicas brasileiras. É preciso mudar a cultura da população também, né? Também. A população precisa entender o quanto isso é grave. Eu sempre faço esse exemplo quando eu digo, nós não podemos banalizar o trabalho infantil. Não é possível ficar vendo crianças trabalhando e dizendo, mas é assim, vai ser sempre assim. Não necessariamente. Então, qual é a decisão que nós tomamos? A decisão que nós tomamos é de que a criança deve estar na escola, porque é lá que ela vai conseguir desenvolver bem o seu potencial. Então, é para isso que nós devemos nos voltar e trabalhar. Bom, ministro, o evento é aberto ao público, mas como é que as pessoas podem participar? Através do site do Tribunal Superior do Trabalho, vai haver a chamada para o Seminário de Trabalho Infantil e aí as pessoas se inscrevem. Vale ressaltar que as inscrições são limitadas, começarão dia 10 de setembro, então é bom quem tiver interesse no tema correr e participar, porque o que nós queremos mesmo é que venham os mais interessados.
Até para sugerir da opinião, Exatamente. né? Ter uma participação mais ativa e que essas pessoas possam retornar às suas atividades com essa campanha bem fincada nos seus corações. Tá certo, ministra. Muito obrigada pela entrevista e sucesso no seminário. Eu que agradeço e convido a todos à participação. Atualmente no Brasil, cerca de 50 empregados por mês são afastados das atividades vítimas de acidente de trabalho. A maior parte das ocorrências graves e das mortes ocorre na construção civil, mineração e indústrias mecânicas, por exemplo. Para garantir mecanismos de proteção e regras claras sobre o assunto, surgiu em 1918 a primeira lei de acidente de trabalho. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. Na laje ou nas sacadas dos prédios. A 30 metros de altura, os trabalhadores não abrem mão do capacete, cintos, luvas, equipamentos de segurança obrigatórios que ajudam a prevenir e a evitar sustos. Evitar queda, acidente, não machucar. O que pode acontecer é que a maioria, às vezes, sobe algumas lajes e às vezes não tem segurança e aí não está bem ou que seja amarrado, ou que não está usando o equipamento de segurança, termina acontecendo um acidente. Mas nem sempre foi assim. Para garantir mecanismos de proteção e regras claras sobre acidentes no trabalho, o país contou com várias legislações. A primeira é de 1918, que adotou a teoria do risco profissional, ou seja, caberia ao patrão a responsabilidade de reparar qualquer dano ocorrido ao empregado. No entanto, a lei não previa instrumentos capazes de garantir, por exemplo, o pagamento de indenizações por acidentes, o que só foi possível no ano seguinte por meio de uma norma. Em 1934, o Decreto 24.637 passou a considerar doenças ocupacionais como acidentes de trabalho. 10 anos depois, a legislação inova ao mudar o conceito de acidente de trabalho. O Decreto-Lei 7.036, de 1944, determinava: vários fatores podem contribuir para que ocorra um acidente de trabalho, ou seja, não precisava haver um único motivo, apenas existir relação entre causa e efeito. É a chamada teoria da concausa. A teoria da concausa, ela diz o seguinte, algumas situações vão decorrer de situação multifatorial, ou seja, acontece um acidente, porém existem causas pré-existentes ou concomitantes ou subsequentes que vão agravar o acometimento desse acidente de trabalho, levando a uma situação de morte ou incapacidade do trabalhador. Década de 60. O crescimento no número de trabalhadores no país exigia aperfeiçoamentos na legislação. Em 1967, a Lei 5.316 adotou a teoria do risco social. Pelas novas regras, os empregadores contribuíam ao Instituto Nacional da Seguridade Social com o pagamento do chamado seguro acidentário. Na prática, se o funcionário tivesse que interromper o contrato de trabalho por motivos de acidentes ou doença, caberia ao INSS pagar o benefício ao assegurado. Então, a ideia do risco social era que o Estado assumisse essas indenizações, né, a solução pelo problema acidente de trabalho, não deixasse com a empresa. Então, passou a ser um monopólio da Previdência Social, que recebe, por isso, né, o seguro-desemprego e aí vai administrar e pagar todos os benefícios. 9 anos depois, em 1976, a Lei 6.367 excluiu os trabalhadores autônomos e domésticos do seguro acidentário, já que não havia previsão legal na própria Constituição Federal. No entanto, em casos de acidentes, estes profissionais não perdiam direitos relacionados aos benefícios de ordem previdenciária, já que eles contribuíam mensalmente com o INSS.
3 décadas depois, a legislação passou por novas mudanças. Atualmente, os acidentes de trabalho são regidos pela Lei 8.212 de 1991, que foi alterada por um decreto de 1999. Entre as mudanças, o INSS passou a ter a prerrogativa de entrar com as chamadas ações regressivas contra as empresas que desrespeitam normas de segurança do trabalho. No caso, se o INSS verificar que uma empresa houve negligência, num caso específico de um acidente, houve negligência quanto às normas de segurança e higiene, o INSS pode entrar com essa ação regressiva para reaver os valores e a empresa terá que pagar esses valores que foram pagos pelo INSS. Além disso, uma emenda de 2004 colocou fim a uma polêmica. Todas as ações de indenizações contra empregadores são de competência da Justiça do Trabalho e não da Comum. Outra mudança: o artigo 927 do Código Civil, que trata da reparação por danos físicos e materiais, passou a ser usado a favor do empregado nas relações de trabalho. A legislação brasileira evoluiu. Por outro lado, os números de acidentes no trabalho preocupam cada vez mais. Por ano, ocorrem mais de 500 mil acidentes de trabalho no país. No mesmo período, morrem cerca de 2.500 trabalhadores. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!